Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor fale no seu coração, que haja transformação, que você aprenda alguma coisa nova do Senhor hoje. Capítulo 2 de 1 Coríntios, é bem pequenininho, tem 16 versículos só. 16 versículos e nós vamos começar a ler. Estamos em Coríntios, na igreja adolescente. Meus irmãos, quando eu fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, eu não usei muitas palavras e nem grande sabedoria. Paulo está falando. Porque quando eu estive com vocês, eu resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando eu visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Quando Paulo fala isso aqui, ele está falando assim, ele é um homem muito culto, muito inteligente, muito. Ele é formado nos melhores colégios lá. E antes de ser Paulo, ele era Saulo, um homem muito, muito culto. E agora ele fala que ele estava tremendo de medo quando ele foi falando. Porque quando eu estive com vocês, eu resolvi esquecer tudo, a não ser a morte de Cristo na cruz, a não ser tudo que Cristo ensinou. Eu só lembrei disso. Ele está, em pequenas linhas, ele está falando: a minha sabedoria não vem do que eu estudei, do que eu vi, do que eu fiz, do que eu sou, mas vem de Deus. A sabedoria que eu tenho não é humana, é do Senhor. É de Jesus a sabedoria. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na humanidade, na sabedoria da humanidade, mas no poder de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé não é por causa de sabedoria humana. A nossa fé vem de Deus, o Senhor, que faz essa transformação no nosso coração. Bonito isso, né? Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria desse mundo, e nem dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Portanto, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Que versículo maravilhoso, muito famoso. Aqui nessa Bíblia, nessa tradução aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela é bem coloquial, bem explicatinha, né? O que ninguém viu, ele falou, que os homens não viram nem ouviram, o que ninguém nem imaginou, o que ninguém nem pensou, o que ninguém nunca nem comentou, nem falou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa herança é muito grande. Muito, muito, muito grande. O que o Senhor preparou para nós. Imaginando que toda essa criatividade do Senhor, tudo que Ele faz, que é tão grande, que é tão imenso, o ser humano, as árvores, a natureza, os planetas, a Via Láctea, tudo que a gente vê, a quantidade de animais, tudo. É tão criativo, é tão lindo, é tão perfeito. E aqui está falando que Ele tem muito mais, que a gente nem viu e nem ouviu e nem jamais imaginou. É o que Ele tem preparado para nós, os que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Que legal! O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus.
Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Nós não somos desse mundo. O Espírito que habita nesse mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo morre no maligno, o mundo é do maligno. Não é esse Espírito que nós temos. Nós somos do time de Jesus. Nós estamos do lado do Criador, que fez coisas maravilhosas e do que está planejando coisas que a gente nem pode imaginar, nem pensar, de forma alguma a gente vai alcançar tudo que o Senhor tem preparado para nós. Mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus tem nos dado. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito que mandado por Deus, o Espírito Santo que habita em nós, para que a gente possa entender tudo que Deus tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais que são espirituais. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Os que não são espirituais não gostam, não entendem e não querem. E tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Porque o que está falando aqui, que o Senhor, o Espírito Santo, usa e nos ensina a falar com quem é espiritual. Quem não é, tá tudo bem. Cada um segue o seu Deus, cada um escolhe o seu Deus. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Os dons espirituais são loucura para essas pessoas, elas não conseguem compreender. A mente delas é pequena para entender tudo que Deus tem planejado para nós, tudo que Deus faz através de nós. É bonito isso, né? A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Na outra tradução, sem ser essa aqui, fala, nós temos a mente de Cristo. Então, se você se acha muito pequenininho, você acha que você não tem condição nenhuma de servir a Deus, de falar de Deus, você está equivocado. No capítulo de ontem nós vimos que o Senhor usa a loucura desse mundo para confundir os espertos. E agora a gente está vendo que Paulo largou toda a sabedoria humana que ele tinha e se entregou completamente a Cristo. Que agora nós não temos mais a mente desse mundo, nós temos a mente de Cristo. Nós recebemos acesso à mente de Cristo. Você já imaginou como você é gigantesco? Você tem a mente de Cristo. O Senhor pode te revelar coisas que você nem imagina. O Senhor quer te usar, o Senhor tem interesse em usar você. Mesmo que você ache que você não é nada, ou que você ache que você é tudo também, o Senhor quebra o seu orgulho e o Senhor exalta você nessa humildade toda. O Senhor é aquele que transforma. Guarda essa palavra no seu coração, você tem acesso à mente de Cristo. Olha que coisa mais linda. Você pode transformar toda a sua história, toda a sua mentalidade, todo o seu coração, toda a sua vida, entendendo que você tem acesso à mente de Cristo. Você foi escolhido para ter acesso a essa mente. O Espírito Santo já habita em você, ele já mandou o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo, conversa com ele. Eu não entendo nada, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero entender, eu quero conhecer, eu quero saber o que é isso. Tenho certeza que o Senhor vai te responder. Ele quer te responder. Beijão no seu coração e até amanhã.